Oi, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Valdete, Letia, Ayana, Ábia, Romeu, Ana Bravo, sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema da live de hoje é super importante. Acho que todo mundo deveria acompanhar um conteúdo como esse, não só para relacionamento a dois, mas para as relações interpessoais como um todo, de verdade. O tema, como vocês puderam ver, né, antes de ingressar na live, é como, né, a gente administra os nossos traumas, né, para que eles não influenciem a nossa vida a dois, tá certo? Esse tempo que a gente espera para poder as pessoas irem entrando, né, na live, eu queria que vocês mandassem, né, igual ontem, as cidades de vocês, de onde vocês são, bom dia, no caso, aí no Japão, né? Edminami, acertei? Aqui é boa noite pra gente. São 20h50 na minha cidade. Jesus, que horas são aí, Edminami? Eu queria que vocês mandassem, né? Igual a Edminami fez, o lugar de onde vocês estão, Belém, minha querida Belém, João Pessoa, Paraíba, ótimo. Uberlândia, Goiânia, minha família toda, sem ser nuclear, Goiânia, viu? Condado, Recife, Pernambuco, Belém. Galera de Belém em peso aqui. Olha, Manchester, muito legal. São Luís e Coraci, sejam todos muito bem-vindos. Julie de Belém, João Pessoa, Salvador. Ontem a galera de Salvador estava em peso na live, hein? Manaus, mais uma de Salvador. É um prazer ter todos vocês aqui, tá? Podem ir falando da cidade de vocês, dos países, né? A gente já tem gente aí dos Estados Unidos, tem gente do Japão. O negócio tá ficando chique. Rio Grande do Norte. Gente, informações super importantes, tá? 8h50 da manhã aqui no Japão. Nossa Senhora! Bom dia pra você, tá? Boa noite pra gente aqui. Eu queria deixar aqueles recados iniciais que vocês já conhecem. Eu sou de Belém do Pará, no norte do Brasil. Então, quando eu faço treinamentos, né? Geralmente nossos treinamentos são São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes fora do país. A gente tem que atravessar o Brasil para poder fazer esse treinamento. E recentemente eu ia agora fazer um treinamento em Minas, só que por conta do Covid, isso acabou, oi David, me impossibilitando, né? Um treinamento super importante de avaliação de algumas escalas da personalidade, mas logo, logo, esse momento todo vai passar e tudo vai voltar, né, a ser como era antes, assim eu espero. Gente, eu sempre digo isso no início da live, né? Aqui eu tenho um podcast. É só você ir lá nos destaques do meu Instagram e você procurar por podcast, arrastar lá para cima e ter acesso a dicas rápidas e curtas sobre relacionamento a dois, tá bom? E aí você pode escutar enquanto você faz atividade física, arruma a casa, né? Se locomove de um lugar para o outro. Acho super importante a gente tornar o nosso dia, né, produtivo, o nosso tempo produtivo, né? Então, enquanto você faz alguma coisa, ao invés de escutar uma música também, porque a música faz muito bem, né? Tem até a musicoterapia. Você pode escutar essas dicas rápidas e curtas sobre relacionamento a dois. Tenho também uma lista VIP no meu Telegram, né? E nessa lista VIP a gente sempre deixa as mensagens de quinta-feira, áudios também exclusivos. E é exclusivo mesmo. Porque o que eu posto lá, eu não posto no meu Instagram, nem no meu Facebook. Ultimamente, essas 3 semanas, eu não tenho postado nada por lá. Eu deixei até um recado para a galera do grupo, porque foram 2 semanas dedicadas aos nossos stories, né? E essa semana dedicada à nossa semana de educação para casais, só com lives sobre relacionamento a dois. Tenho também um canal no YouTube, né, onde as nossas lives ficam gravadas por lá. Essas lives da Semana de Educação para Casais ficarão disponíveis apenas por 24 horas aqui no meu IGTV, tá bom? Então, se você não conseguir assistir tudo agora, você tem 24 horas para fazer isso, porque a gente vai tirar do ar. Por exemplo, a de ontem a gente já vai tirar do ar concluindo essa, tá certo? A ideia
é para que a gente tenha um controle maior, uma organização, uma disciplina, né? Um comprometimento com todos esses conteúdos. Certinho? Observações importantes, a gente vai sanar as dúvidas de vocês a respeito, né, desses traumas, quanto eles influenciam a nossa vida 2. Agora sim, as perguntas de vocês, elas têm que estar relacionadas ao tema principal. E tentem não sair do foco, porque como a gente tem um tempo limitado para poder responder, às vezes as pessoas mandam perguntas sobre outros temas, ciúme, infidelidade, e não é o tema principal da live, aí eu perco um tempinho lendo e deixo de acabo não conseguindo chegar em perguntas que estão relacionadas a esse tema e tenho que encerrar o nosso encontro ao vivo, tá bom? Então, vamos tentar focar nas perguntas relacionadas a trauma na vida a 2. Então, assim, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é assim, o quanto o nosso histórico de vida pode influenciar a nossa situação presente, nossas relações interpessoais e os nossos relacionamentos a 2, né? Por exemplo, até a nossa posição de filho, enquanto filhos, influencia os nossos relacionamentos, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se não houver inversão de papéis, inclusive tem um livro maravilhoso, eu só não me levanto para pegar porque fica bem ali na minha cabeceira, Educação Positiva, da Jane Nelson. E esse livro fala um pouco sobre isso, que é assim, quanto a posição dos filhos pode influenciar as nossas relações, né? Para eu entender como os traumas são formados, eu tenho que entender a influência do histórico na minha vida, tá? Por exemplo, posição dos filhos. Se não houver inversão de papéis, vou ratificar o que eu falei. Se não houver inversão de papéis, ou seja, se o filho mais novo não se comportar como o mais velho, ou o filho do meio não se comportar como o filho mais novo, não é incomum que os filhos mais velhos sejam pessoas que se cobram muito, tá? Por que isso acontece, né, no geral? Quando os pais saem de casa, eles pedem para o filho mais velho cuidar dos mais novos, geralmente, né? Não o contrário. Também não é uma regra, mas no geral é isso que ocorre. Então, esse filho, ele assume essa responsabilidade desde cedo, né? Ele assume a responsabilidade desde cedo. De tal forma que ele vai se cobrando para que ele consiga responder a essas responsabilidades. Ele vai crescendo nesse contexto emocional, mental, comportamental, né? De se cobrar para poder entregar aquilo que os pais pedem com qualidade, de maneira bem feita. Geralmente as pessoas vão crescendo com essa cultura e passam a se cobrar muito. Quem se cobra muito, geralmente cobra muito do outro, né? Então, os filhos mais velhos, se eles forem, aí a gente começa a entender a questão dos traumas, né? Se eles forem responsabilizados por esses cuidados, né? Que na verdade não devem ser responsabilizados, eles podem contribuir, ajudar. Não vejo problema nisso, assim, se não for um peso para o filho, né? Depois o pai sai, já é maiorzinho. Se o filho ele é orientado de que ele vai dar uma contribuição, não que é a obrigação dele fazer isso, né? Imagina uma situação que pode ser traumática para essa cobrança. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que os pais saem e pedem para o filho mais velho cuidar da casa, dos filhos mais novos, e acontece uma situação emergencial na casa, né? De repente um acidente com o filho do meio ou mais novo, né? Se o pai e a mãe não deixam claros para esse filho mais velho que não era uma obrigação dele, ele estava contribuindo, ajudando os pais na sua ausência, ele pode achar, por exemplo, que o comprometimento, a disciplina dele não é bom o suficiente, né? Porque ele é responsável por cuidar e não consegue entregar o resultado esperado. Então, olha o papel do filho mais velho relacionado com a cobrança, olha uma situação emergencial que acontece e olha o quanto isso pode ser traumático e impactar, por exemplo, a vida 2 também. Como eu posso levar isso para a vida 2, Vânia, como filho mais velho? Cobrança, cobrança. Cobrança na sua relação, cobrança do seu parceiro, cobrança em relação a si mesmo, insatisfação, né, plena. Então,
a gente tem que encarar esse papel de uma maneira mais funcional. Filhos mais novos, filhos únicos, né? Eu sou uma filha mais nova. É uma regra? Não é uma regra. Mas geralmente os filhos mais novos e os filhos únicos, né? São os filhos da concessão, com C, né? De entrega, de doação. São aqueles filhos que recebem, né? É o bebê da casa. Então, o que os pais podem fazer, geralmente, para poder entregar para esse filho, fazem, né? É... Gente, muito do que eu tenho vivido. Pois é, já vai anotando aí, que tem muita coisa. Ainda comecei na posição dos filhos. Daqui a pouco você vai ver as bases emocionais, que a gente chama de teoria do esquema do Jung. Que você vai ver o que é. Você vai entender muita coisa aqui. E eu nem vou conseguir falar tudo como eu gostaria. Filhos mais novos e filhos únicos, né? São os bebês da casa. E a gente fica apaixonada por um bebê, né? A gente acha lindo, então a gente fica com o coração na mão quando pede alguma coisa. Enfim. E a gente entrega, a gente entrega, a gente entrega. Por isso que a gente tem que saber dizer não para os filhos, né? Porque quando a gente tem dificuldade de dar nãos, e algumas pessoas morrem, né, de pavor de dar um não, porque elas entendem que o não é algo aversivo, quando na verdade o não é importantíssimo para que a pessoa aprenda a ter uma boa tolerância à frustração. Quando a gente entrega muitos sims, quando a gente concede muito, quando a gente entrega muito, essa pessoa, ela vincula, ela relaciona o amor dos pais, o cuidado dos pais com o entregar, o dar, né? Ou seja, quando eu vou para uma relação a dois, e as relações interpessoais também, e a pessoa que está do meu lado não me entrega, ela não me dá aquilo, eu acho que ela não me ama, né? Eu acho que ela não se importa. Eu acho que ela não tá nem aí, que ela é uma pessoa egoísta, porque quem ama entrega, né? Você entende? Não necessariamente quem ama entrega. Quem ama pode negar também. Se entender que entregar vai fazer mais mal do que bem para você. Mas como essa pessoa foi tão acostumada, habituada a receber, isso também, gente, não vale só para filhos mais novos e únicos. Não tem aquele filho que ele é mais trabalhoso? Não tem? Aquele filho e aquela filha que os pais falam para os irmãos: deixa, é o teu irmão. Tu sabes que ele é uma pessoa difícil. Jurando que tá fazendo um bem danado. Porque a gente evita problema, né? Evita problema, cede, entrega, dá. Essa pessoa vai se tornando intolerante, porque quando ela faz um bom escândalo, um bom show, quando ela faz a birra e ela recebe as coisas, ela entende o quê? Bom, quando eu quiser alguma coisa, eu faço um bom show, uma boa birra e recebo. E aí, o que eu levo para minha relação? Eu levo a birra, eu levo o drama, eu levo as reclamações, eu levo o mimo, eu levo a baixa tolerância à frustração. Então, olha como isso pode ser disfuncional. Você tá entendendo? Ou seja, eu aprendi a receber lá atrás, por ser filho mais novo, por ser filho único, por ter demandas mais difíceis emocionalmente falando, e eu espero isso para minha relação, na minha relação a dois. Olha quanto o teu histórico pode influenciar essa tua relação. Você entende? Beleza. Filhos do meio, Vânia. Gente, eu não vou conseguir falar todos, porque a gente pode falar de filhos de gêmeos, a gente pode falar de adotivos, a gente pode falar de tudo. Não é incomum que os filhos do meio tenham uma sensação de sobra, né? Porque ele não é nem o mais velho primeiro, ele também não é nem o mais novo, o bebê da casa, né? Então ele meio que sobra ali. Não é incomum que os filhos do meio tentem se destacar de alguma forma, ou da melhor maneira possível, ou da pior maneira possível, porque eles precisam o quê? Se sobressair, né? E é muito normal que o filho do meio tenha a sensação de rejeição também, né? Porque é, ah, o primeiro é o mais velho, né? Tem vínculo ali com um dos pais, o mais novo é o bebê e eu sobro nisso aqui. Então, os filhos do meio
Também não é uma regra, mas no geral podem ter essa sensação de sobra e podem buscar se sobressair, destacar, chamar atenção de alguma forma, tá bom? Se isso não for bem pensado, entregue, elaborado pelos pais, essas posições podem ser posições traumáticas. Traumáticas. Por exemplo, filhos de pais separados. Boa, vou responder. Por exemplo, o filho mais novo, o filho mais velho ser cobrado demais, o filho mais novo ser intolerante demais, o filho do meio tem uma necessidade de chamar atenção ou tem uma carência afetiva, porque não é nem o primeiro nem o último, né? Os filhos de pais separados podem, não é uma regra, a depender de como os pais conduzem a separação, ter uma sensação de rejeição. Por quê? Porque quando você tem pais separados, né, é diferente, por exemplo, dos pais na mesma casa, porque eles estão disponíveis ali o tempo todo. Você tá entendendo? Então, assim, em algum momento os pais não vão estar disponíveis. E como eu não tenho aquele contato direto, talvez eu não tenha o alcance, né, do porquê meu pai não está disponível, minha mãe não está disponível para mim naquele momento. E eu não sei como a criança pode interpretar aquilo, mas ela pode enxergar aquilo como um ponto de rejeição, né? Sobretudo se esses pais não administrarem bem a relação com os filhos e se envolverem em outros relacionamentos que têm filhos e esses filhos moram na mesma casa desse pai separado ou dessa mãe separada, tá? E aí o que acontece? Putz, você entrega para o enteado ou para o filho biológico também o que você não entrega para mim. E aí eu vou ter uma sensação de rejeição. Rejeição pode fragilizar a autoestima, né? Porque você vai pensar, caramba, o que falta em mim? Que faz com que eu não seja bom ou boa o suficiente para poder ter o afeto desse pai. Inconscientemente falando, isso acontece, às vezes conscientemente. E a rejeição pode gerar carência afetiva e emocional, né? Porque como me falta afeto, por mais que eu tente, por mais que as pessoas tentem suprir esse afeto de outras formas, com um vô, com uma avó, com um tio, uma tia, um padrinho, uma madrinha, ninguém consegue substituir, no final das contas, o papel daquele pai, daquela mãe. Sempre o vazio vai estar lá. Então, quando eu encontro afeto, por exemplo, numa amizade, numa relação a dois, é como se eu encontrasse tudo que me faltou lá atrás. E aí eu mergulho de cabeça. Às vezes me sujeitando até coisas que não deveria me sujeitar para poder ter aquele afeto, por causa do medo da perda. Perdi o afeto lá atrás, não quero perder de novo, me submeto e me sujeito, tá bom? E os adotivos? Uma boa pergunta, tá? Bom, uma boa pergunta. Essa aqui, então, a Ana Ruth, mesma situação. Quando depois da separação, os filhos ficam com o pai porque a mãe não quis. Assim, esse é um dado. A mãe rejeita. A mãe não quer. Você tá entendendo? Então, assim, a rejeição é nítida, notória. A chance de ter uma carência afetiva, emocional, uma fragilidade na autoestima é alta. Não é uma regra, tá, gente? E, gente, e outra coisa, isso aqui não é pra explicar nada, tá? Não vai chegar depois com seus pais, porque eu assisti uma live da psicóloga Vânia e ela explicou tudo, né? Na verdade, não. A gente, isso explica, né? Não justifica, claro, a situação, mas hoje todos nós somos adultos, né? Essa minha live é para adultos, então assim, a gente tem que entender essas coisas, não pra gente cobrar das pessoas. Você tá num momento já, porque você é adulto, de alta responsabilidade, de sacar todas essas coisas, ressignificar e seguir sua vida, entendeu? Tudo que eu tô falando pra vocês é pra vocês elaborarem bem e darem passos, não é pra gente ficar acusando o pai, mãe, irmão, irmã, primo, família, pelo amor de Deus. Se for esse o seu propósito aqui, você está completamente enganado, porque a ideia não é estimular inimizades, conflitos. A ideia, gente, é que a gente se perceba e a gente busque ressignificar isso e ser melhor, tá bom? Vamos falar dos filhos adotivos. Gente, vai depender muito. Eu atendi vários filhos adotivos, então a resposta emocional deles vai variar muito de cada pessoa, né? Eu tenho filhos, eu atendo filhos adotivos que eles são muito bem resolvidos com essa questão da adoção. Não é um dilema para eles, tá? Por exemplo, eu tenho um cliente meu que ele falou assim, eu lembro bem dele, eu falei, como é que é a questão da adoção para você? Muito de boa.
Eu sou muito grata, inclusive, né? Porque eu fico imaginando como é que eu estaria com os meus pais biológicos se eles não queriam, por algum motivo, né? Então, assim, eu sou um privilegiado de ter sido adotada pela minha mãe, que me ama, tem muito afeto por mim, e é uma grande provedora, me ajudou a alcançar todos os meus sonhos. Então, assim, ele ressignificou isso tranquilamente. Agora, eu tenho outros clientes que já têm um pouco mais de dificuldade, né? Que sentem o peso da rejeição, né? Porque meu pai, minha mãe biológica não me quiseram, não me aceitaram e não gosto dessa sensação. Então a gente tem que trabalhar muito a autoestima, a gente tem que trabalhar muito a autoconfiança, a gente tem que trabalhar muito para que não haja carência afetiva, dependência emocional. Certinho? Vamos agora para um outro ponto super importante, tá? O outro ponto super importante é assim: existe algo chamado de teoria do esquema, de um cara chamado Young, né? E o que esse cara diz? Ele fala assim, ele fala que existem cinco elementos fundamentais para que a gente tenha, que a gente precisa ter ali na nossa infância, na base ali da nossa formação da base da nossa personalidade, a gente precisa receber para que a gente seja um adulto emocionalmente fortalecido, tá? Quais são esses 5 elementos? O primeiro deles é afeto, entende? Afeto. E afeto, gente, as pessoas confundem muito, né? Afeto com outras coisas. Afeto não é só beijo, abraço, eu te amo, você é importante pra mim, também é muito isso. Mas não é tudo, porque não adianta nada te dar beijos, abraços, eu te amo, você é importante pra mim, e não te dar bons valores, né? Não adianta nada eu te dar beijo, abraço, mas sumir. Então, assim, afeto é uma conjunção de fatores. É eu realmente ter atitudes congruentes com o meu amor, né? Eu te amo e por isso sou presente, eu te amo e por isso converso, eu te amo e por isso elogio, eu te amo e por isso cuido, né? Então, quando a pessoa recebe afeto, né? Isso fortalece a autoestima dela, porque ela se sente amada. E se ela se sente amada, ela se sente especial. E se ela se sente especial, ela acredita que ela é muito boa, né? Então isso eleva a autoestima dela. E aí, Ivânia, e se eu não recebo afeto? Aí, se eu não recebo afeto, aí eu me sinto rejeitado. Eu não me sinto amado. Aí minha autoestima baixa, porque eu acho que eu não sou bom o suficiente para receber aquele amor. E na hora de eu ir para minha relação a dois, se eu não receber esse afeto, ou seja, se eu trago esse trauma para minha vida dois, o que acontece? Eu acho que o outro não me ama o suficiente, não me acha boa o suficiente, né? Não gosta de mim o suficiente, ou na verdade está comigo só por pena, tá comigo porque é cômodo, tá comigo, mas quando encontrar alguém melhor do que eu, vai me largar, vai me abandonar. Então, olha só o trauma, rejeição, carência de afeto, influenciando a minha vida dois. Afeto da autoestima. Quando eu não recebo afeto, eu baixo minha crença em mim. Quando eu baixo minha crença em mim e vou para a relação com essa marca, eu vou cobrar do outro atenção, presença, energia, todo o tempo. Por quê? Porque eu vou querer que essa pessoa supra um vazio que é meu, construído por mim, quando na verdade eu tenho que me resolver com essa demanda para poder me relacionar, entende? Então a gente já começou aí, afeto. Vamos para o próximo, tá? São 5, já foi 1. Se você está chegando agora, a gente já falou do quantas posições de filhos podem influenciar a vida dos. E a gente está falando agora de 5 coisas super importantes que, se elas forem traumáticas na sua vida, elas vão influenciar sim seu relacionamento. A segunda coisa é autonomia, né? O que é autonomia? A gente dá liberdade para os nossos filhos fazerem as coisas, resolverem as coisas, né? E são coisas simples, gente. Por exemplo, preparar o seu lanche se você já é maiorzinho, sabe? Olha, Thaís, já fazendo um resumo. Muito bem, Thaís. Preparar o seu lanche se você já é maiorzinho. Deixar, já se for pequenino, né? Deixar segurar a colher, deixar segurar o copo, deixar segurar, né, as comidinhas nessa transição alimentar aí.
Por quê? Porque quando eu dou essa autonomia para a pessoa resolver as questões, o que acontece? Ela começa a desenvolver autoconfiança. Você entende? Quando eu, beijo, Camila, quando eu entrego para essa pessoa essa liberdade para fazer as coisas, pra gente é muito simples fazer o nosso lanche, né? Que a gente é adulto. É muito simples eu preparar um queijo quente. Pego o pão, coloco o queijo, coloco na chapa, tá tudo certo. Para criança, aquilo ali é tudo. Você tá entendendo? Então, quando ela faz o lanche dela, quando ela segura a colher, quando ela come a comidinha sozinha, sozinho, ela acredita que ela é muito boa, né? Tipo, caramba, como eu sou boa nisso, né? Olha como eu sei segurar a colher e o copo, né? E preparar meu próprio lanche. Essas pequenas coisas vão criando autoconfiança. Ela começa a acreditar que ela pode, é possível. Quando eu não tenho autoconfiança, Vânia, não recebi autonomia, não recebi autoconfiança. Vou para a relação com essa marca, com esse trauma. Como é que eu manifesto isso na minha relação? Veja bem, se você não tem autoconfiança, se você vai para a relação a dois, você não acredita no seu potencial, você vai ter uma insegurança, ciúme. Porque se você não confia no seu potencial, você acha que a sua relação vai acabar a qualquer momento. Porque você não é bom o suficiente, tá? Você não é bom o suficiente para poder sustentar aquela relação. Como se dependesse de você. Você tá entendendo? Então, quando eu não tenho essa autonomia, eu não tenho autoconfiança. Quando eu não tenho autoconfiança, eu vou para uma relação e eu cobro muito o outro. Porque eu não confio no meu potencial, então eu acho que o outro não vai querer ficar comigo, então eu começo a estabelecer comportamento de controle. Lembra do ciúme? Qual é o objetivo inconsciente do ciúme? É controle. Você entende? Então, se eu não receber essa autonomia, eu vou para uma relação e vou cobrar, vou exigir, vou entender que o comportamento do outro está relacionado muito com rejeição, né? Por exemplo, vamos dar exemplo simples. A gente marcou um jantar, mas, sei lá, o meu chefe em cima da hora marcou uma reunião e aquela reunião que você não pode nem dizer não, né? E aí você ficou um pouquinho mais, atrasou alguns minutos, aí você não tem essa autoconfiança. O que você entende? Quando você tem uma autoconfiança, você tem uma crença em si, você olha e fala assim, com certeza a pessoa não veio, não porque eu não sou importante, mas porque aconteceu alguma coisa emergencial, porque eu sou tão importante que ela não deixaria de sair para jantar comigo. Mas a pessoa que não tem autoconfiança, ela olha para ela e fala assim, tá vendo só? Tá vendo, né? A pessoa não se importa comigo. Porque se importasse, não chegava atrasado. Quer dizer, ela não quer nem saber o que está acontecendo. Por que houve o atraso? O que está havendo? Não quer saber. Ela já começa com um discurso vitimista. E a vitimização é uma distorção cognitiva. É uma forma errada da nossa mente funcionar que gera uma série de emoções disfuncionais. Deu para entender? Então, quando eu não tenho autonomia, eu não tenho automaticamente, não é uma regra, autoconfiança. Se eu não tenho autoconfiança e vou para a relação a dois com esse trauma, né? Eu sou uma pessoa que cobro, que sou insegura, que posso manifestar comportamentos de controle, a exemplo do ciúme. Tá bom? Deixa eu ler aqui, agora deixa eu falar um pouco sobre a importância dos valores, mas antes eu vou só ler aqui alguns comentários de vocês, tá? Estou me sentindo cada vez mais segura assistindo suas lives. Parabéns. Ótimo, Franciele. Essa é uma das ideias. Parabéns. Minhas filhas são criadas para terem autonomia. Observo isso no seu amadurecimento a cada dia. Maravilhoso. É só a falta de afeto da parte dos pais que leva essa carência para a relação? Não, não é. Léo, não sei se você tem assistido minhas outras lives, mas eu tenho falado também do quanto históricos relacionais disfuncionais podem gerar essa carência, tá bom? Não só a questão do afeto. Às vezes o excesso de afeto pode gerar carência também, tá? Por exemplo, eu recebi tanto afeto, tanta presença, tanta atenção,
que a atenção que o outro vai me dar, se for uma atenção normal, ou seja, não é nem uma atenção baixa, é porque eu recebi uma atenção excessiva. Se a atenção que o outro for me dar for normal, saudável, eu posso ainda assim cobrar e me sentir carente daquela atenção, porque eu fui acostumado a uma atenção excessiva. Então eu espero do outro o quê? Uma atenção acima do normal. Eu posso me tornar carente por isso também. Então, eu te dei um exemplo agora do quanto o excesso de afeto pode gerar carência. Complexo, né, gente? Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, nada é regra. Essas coisas podem influenciar nossa relação, mas não é necessariamente uma regra. Tem gente que reage de uma maneira completamente diferente. Por exemplo, tem gente que recebeu uma super atenção e ela se sentiu sufocada daquilo e ela começou a se posicionar para poder buscar a atenção necessária. Então ela vai sem carências para a relação a dois. Ela percebeu que aquela atenção dada dos pais é excessiva. Então ela quer se libertar daquilo. Por quê? Porque eu não quero ficar dependente disso. Quando eu vou para minha relação a dois, eu vou para uma relação a dois saudável. Então, assim, tem gente que pode responder super bem. É claro que eu tô levantando aqui as disfuncionalidades, porque a gente tá querendo trabalhar os pontos fracos, tá bom? Deus abençoe você, Vânia, amém. Você está me ajudando muito com a sua experiência, fico muito feliz. Já tô me sentindo chato, mas ela mudou muito, porque sempre me elogiava. Agora quase nem fala mais, nem nas redes sociais. Mas você acha que isso pode ser uma carência? Você entende? Ou não? Se não, converse, né? Eu não confio mais em ninguém. Como posso fazer para voltar a confiar nas pessoas? Rai, assiste minha live sobre ciúme, tá bom? A gente vai falar aqui sobre traumas. Na live de ciúmes eu falei muito sobre isso. Confiança. O que é confiança? Nossa, essas lives me deixam tão bem, tão leve. Sei que tudo que estou começando a fazer no meu relacionamento está dando certo. Ai, gente, coisa boa ouvir isso, tá? A Thaís fazendo todos os resumos muito bom, né? Sempre me coloco no lugar de vítima, vitimização é uma distorção cognitiva. E quando o atraso é muito frequente? Como assim, Bia? Atraso de quê, Bia? Me situa. Minha mãe me deu muito afeto e muita atenção. Sou filha de mãe solteira e a atenção sempre foi 100%. Só pra mim. Isso refletiu na minha relação. A atenção que eu recebia não era suficiente. Então, esse aqui foi um exemplo que eu falei ainda agora, né? Excesso de atenção pode gerar carência de atenção. Eu recebi uma atenção acima da média, né? Então, quando eu recebo uma atenção normal, eu acho que aquela atenção não é suficiente, mesmo ela sendo saudável. Eu recebi afeto demais, isso hoje me incomoda, porque meu noivo não é tão de demonstrar assim. Você falou sobre o vitimismo e eu me percebi assim. Exatamente, o atraso do parceiro, mas sobre o que exatamente a gente estava falando? A gente falou de atraso do parceiro, Bia? Me lembra a situação. Porque a gente está falando aqui dos esquemas do Yang, né? A gente está falando de afeto, a gente está falando da autonomia, né? A gente falou das posições dos filhos na relação a dois. Então, eu não lembro de ter falado de atrasos de parceiro, mas me lembra a situação que eu tenho que te ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o próximo esquema? Próximo tópico. Valores, tá bom? Super importante isso, gente. Assim, valor a gente ensina na prática, gente. É prática, 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 prática. Ai, Vânia, parece óbvio isso. É óbvio esse comentário. Pois é, mas não parece tão óbvio não, porque como a gente vê, né, pais que falam algo e são completamente incongruentes e fazem, têm atitudes completamente diferentes daquilo que, enfim, atitudes completamente distintas e, enfim, atitudes completamente distintas daquelas que eles pregam, tem essa incongruência e ensinam um monte de coisa para o filho, tá bom? Por exemplo, o que você está educando? O que você está passando para o seu filho quando você fala X e pratica Y? Que você não precisa ter um compromisso com a verdade, entendeu? Aquela pessoa não precisa ter um compromisso com a verdade, porque os pais, que são as figuras de referência, os modelos, falam algo, fazem completamente diferente. Por que eu preciso falar a verdade? Se está tudo bem, se está tudo ok. Minhas figuras de referência são incongruentes. Então, eu vou tender
a reproduzir essa incongruência também. Então, quando eu não recebo valores, eu posso, isso não é uma regra, tudo que eu tô falando não é regra, eu posso ter dificuldade de sustentar a verdade dentro da minha relação a dois. Você tá entendendo? Vânia, então todo mundo que tem pais que não tiveram bons valores, necessariamente vão ser pessoas falsas, que não vão respeitar limites? Não necessariamente, porque de repente você foi criada por pais que têm valores super distorcidos. Em algum momento você tem uma virada de chave na sua vida. Qual? Como? Eu não sei, né? Por exemplo, você começou a conversar com alguns amigos mais sensatos, você teve pessoas experientes como referência na sua vida, chavinha virou, você começou a olhar para os seus pais e falar assim, bom, vocês têm muitas coisas boas, mas isso aqui não tá legal, né? Isso aqui é muito ruim. Eu começo a olhar para os valores distorcidos dos meus pais como algo aversivo, não como algo normal. Eu posso ainda assim reproduzir esse comportamento deles, mas eu posso olhar e falar assim, não quero isso para minha vida. Eu quero ser congruente. Eu quero a religião também, Thaís. Boa. Religião, gente, é uma relação de amor e ódio, né? É amado e odiado, assim. O lado ruim é quando a gente tem a alienação, né? Quando você não racionaliza as questões. Eu acho super importante a espiritualidade, apesar aqui na live eu posso falar, na clínica eu não posso, né? Por causa da nossa e tá certo mesmo, por respeito ao nosso código de ética, assim. E assim, a gente tem de terapeuta que mistura religião com psicoterapia, tá? E, enfim, práticas holísticas com psicoterapia, assim, na boa, isso está errado, tá bom, gente? Quer dizer, se você vai para uma psicoterapia e aí ela fala de terço ou oração ou fala de vidas passadas, você tá entendendo? Ou coloca atividades assim, tocar em pontos do seu corpo para poder mudar os seus padrões de pensamento, isso não é aprovado pelo nosso conselho de ética. Isso está sendo, primeiro que é contracientífico. Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus e eu realmente desenvolvo minha espiritualidade. Mas eu não posso, eu não posso levar isso para a clínica. Isso é um absurdo, chega a ser desrespeitoso com o meu cliente. Porque o meu cliente pode ser um ateu, você está entendendo? Porque o meu cliente, ele tem a liberdade para escolher as crenças deles. Então, mas na live a gente pode falar. Só a religião ajuda muito, tá? Ela pode atrapalhar muito, mas ela ajuda muito nessa virada de chave. Então, digamos que você, Thaís, vou dar outro exemplo. Você virou a chavinha através da religião. Você começou a olhar para os seus pais de maneira aversiva, para os valores dos seus pais de maneira aversiva. Você pode falar, eu não quero isso para minha vida, nem quero isso para minha família, e eu quero ter uma vida, construir algo completamente diferente. E aí você muda aqueles valores, aquela forma de agir e se comportar. A ausência de valores pode te fazer reproduzir esses valores distorcidos, pode fazer com que você, se virou a chavinha, crie uma aversão a esse comportamento de ausência de valores e busque colocar em prática valores na sua vida 2, tá bom? Mas a ausência de valores pode gerar falta de limites. Tá entendendo? Desrespeito às autoridades, por exemplo, os pais, né? É outra coisa importante. Você não foi acostumado a respeitar pai, mãe, vovó, tio, tia, mais velhos? Não, pra quê? Né? Se você não aprendeu a respeitar suas figuras de referência, você vai ter facilidade para respeitar seu chefe, que não é nada para você. Você vai ter motivação para respeitar o teu parceiro ou a tua parceira. Você não respeita a sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, as pessoas mais velhas, entende? Por que eu vou ter que respeitar meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada, entende? Meu vizinho, pra quê? Se as minhas figuras de referência nunca exigiram de mim isso, ou quando ousaram exigir, né? Eu dei uma boa resposta torta e pronto. Essa pessoa não recebeu bons valores. E quem não tem bons valores, não é incomum que não tenha bons limites,
a menos que tenha virada de chavinha e perceba a disfuncionalidade na sua própria casa. O que vocês estão fazendo aqui, é por isso que vocês estão nessa live, é ampliando a percepção de vocês a respeito das disfuncionalidades. Vocês estão virando a chavinha. É bem isso, é virada de chave mesmo. E é essa virada de chave que faz com que a gente tenha transformação, beleza? Falei de afeto influenciando a autoestima. Falei de autonomia influenciando a autoconfiança. Falei também de valores influenciando limites, respeito. Obrigada, Thaís, pelos seus resumos. A gente vai falar agora sobre duas coisas: orientação ao outro e superproteção. Só que antes eu vou ter que ler as mensagens de vocês, que eu já vi que tem muita coisa aqui, tá? Como superar essa carência de afeto e autonomia na infância? Entendendo e racionalizando mais quando a pessoa não te entregar todo o afeto que você espera, que não é que você não é bom o suficiente, não é interessante, é que a pessoa também não é uma máquina, não é uma máquina de carinho, ela não é uma pessoa que tem que estar disponível 24 horas para você, né? Às vezes, e ela tem liberdade. A pessoa que está do teu lado, ela tem liberdade, inclusive, para não querer te dar carinho em algum momento. Assim como você tem que ter essa liberdade. Você não tem, ninguém tem que estar disponível 24 horas ao outro, sabe? Às vezes eu não tô bem emocionalmente. Tô passando por um momento difícil e assim, na boa, eu não tô num dia que eu quero te abraçar, te beijar e dizer que eu te amo. E não é nem porque eu te amo, é porque eu não consigo falar essas coisas pra mim hoje. Então, assim, você tem que racionalizar mais, entender o limite, sabe, do outro. Você deu um tempo, exemplo, quando o parceiro se atrasa e a pessoa já acha que ela não é importante, né? Ah, entendi. Quando o parceiro se atrasa, era isso, Bia. Quando a outra parte se atrasa, mas por que, assim? Qual seria o ponto? Não sei exatamente o que vocês querem saber. Eu acho que vale aí o diálogo e a conversa pra gente compreender o que está acontecendo antes de brigar, né? O que eu estava falando era assim, a pessoa atrasou e aí eu não sei nem o que está acontecendo. Eu já vou acusando, entende? Já vou achando que não se importa. Então, qual é a ideia aqui? É eu tentar entender o que está acontecendo para poder dar o meu parecer a respeito da situação. Tanto se for o homem, tanto quanto for a mulher. Isso é indiferente. E quando a filha tem que cuidar dos pais e não consegue ser 100% na relação? Tá errado. Deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, você tem que ter atividade na sua vida de tal forma que você não prejudique as outras atividades que você tem que ter uma responsabilidade, entende? É tipo, ai, eu decidi cuidar dos meus pais e por isso não vou conseguir cuidar como deveria dos meus filhos. Você entende? Então, assim, chama os teus irmãos. Ou então, contrata alguns profissionais para poder dividir essa responsabilidade com você, mas não abre mão das outras responsabilidades que você tem, que são seus filhos. Talvez você não consiga se dedicar totalmente como antes, mas você tem que dar uma atenção. Não dá, gente, para ter uma relação e não investir na relação. Não dá para eu ser uma mãe e um pai e não investir na maternidade e paternidade. Não dá para eu ser um profissional e não saber investir nisso. Entende? E se eu não consigo já lidar com essas demandas, eu não tenho que abraçar outras demandas. Poxa, mas eu tô falando de um cuidado com pai e mãe. Tudo bem, aí nesse caso você vai diminuir um pouco a atenção para as outras áreas da vida, mas deixar de dar, jamais. Tá bom? Administração de tempo, gente. Minha mãe sempre deixava claro que eu era forte e abraços e beijos não fizeram parte da minha vida. E hoje a dificuldade de dar esse afeto ou de valorizar é difícil. Você já entendeu, você entende? Você já entendeu que você não recebeu abraços e beijos e por isso você tem dificuldade de entregar abraços e beijos. E eu vou te falar uma coisa, essa geração é uma geração que é muito carente de abraços e beijos. Porque a geração anterior, dos pais aí dos 60, 70, é a geração que a gente chama de provisão e pouco afeto. Vão te dar a melhor escola, a melhor alimentação, melhor plano de saúde, mas não vão saber te abraçar, te dar um beijo, dizer que te amam. E talvez vão fazer isso depois de mais velhos, e aí já é tarde demais, porque é até estranho, tipo, receber aquele abraço. Então, ou essa pessoa vai ser muito afetuosa, né? E na hora de se relacionar com os filhos, e haja foto, e haja beijo, e haja abraço, e haja, enfim. Ou vai ser muito fria.
você já entendeu, você já racionalizou, você sabe que você talvez não é muito carinhosa porque seus pais não te entregaram isso. Ponto. 2, passe por cima disso se você acha que você precisa melhorar. Então, eu não quero que você não seja autêntica. Eu só quero que você abrace e beije na hora que você sentir vontade de abraçar e beijar. Você não tem que reprimir a sua vontade. Ah, porque eu não aprendi a lidar com isso. Pois é, mas você está vivendo porque você tem que aprender a viver. Né? Então, se você entendeu que isso é ruim, disfuncional, você, na hora que sentir vontade de abraçar, passa por cima da tua vergonha, do teu constrangimento, do gelo no corpo, abraça e beija. Entende? Treina isso. Até que vira uma habilidade, uma prática. Por isso que eu te amo, sempre fazendo todo sentido. Bia, meu amor, beijo. Tô amando essa live, muito bom. Eu tô achando ótimo vocês, que vocês mesmos já estão respondendo para as outras pessoas. Podem continuar, é isso mesmo. As respostas são muito boas, né? Essa resposta aqui da Fabi Botelho. Rafael, converse com sua esposa. Tente ouvir a opinião dela, meu amigo. Verdade. Não entra no estágio do delírio. Verdade. Não é saudável. Quer dizer, uma pessoa que está assistindo todas as minhas lives, Fabi, gostei. Você está seguindo as orientações certinho. É engraçado vocês falando, porque vocês vão falando de acordo com a linguagem que a gente vai trabalhando aqui, né? De vez em quando sai uma vulnerabilidade, um disfuncional, uma distorção cognitiva. Eu acho muito legal. Parabéns. Todo mundo falando, Rafael, que você tem que conversar com a sua companheira, não sei o que é, mas se tá todo mundo falando é porque deve fazer algum sentido, tá? Vamos lá. E se a psi sugere práticas de respiração para acalmar a ansiedade? Não. Pode, tá? Isso aí, inclusive, tem na cognitiva comportamental, em algumas abordagens. Oi, Henry, meu personal. Tá bom, gente, cadê? E quando a filha tem que cuidar dos pais, não consegue, já respondi. Vamos lá. Meu Deus. Minha mãe, como mãe, nunca foi de abraços e beijos, mas como vó, ela chega a ser grudenta, beijo e abraça os netos. É que ela não aprendeu isso, gente. Você entende? Gente, a nossa geração que é a geração do beijo e do abraço. Pode perceber. E é engraçado porque, assim, a gente vê nessa geração, a carência se manifesta, é muito simples. Dá uma olhada nas fotos. Dá uma olhada nas fotos dos pais de antigamente. Dá uma olhada nas fotos dos pais de hoje, né? Então, aquele sorriso aqui a criança do lado, né? Quase uma distância, quase assim, não nem toca. E dá uma olhada nos pais de hoje. É beijo, é abraço, é selfie, e é rosto no rosto. Você tá entendendo? Por que você acha que mudou? Pode ser o padrão? Pode ser o padrão, mas no geral é uma carência afetiva. Não recebi esse carinho e quero transferir, tá bom? Beleza? Vamos agora para o próximo tópico. O próximo tópico é orientação ao outro. São os 2 últimos tópicos, tá? Gente, orientação ao outro é quando você é educado a agradar as pessoas. É horrível isso. Mas tem pais que ensinam isso, né? Então você vai falar mesmo, você vai usar essa roupa, mesmo que você não tenha gostado, você vai dizer que gostou desse presente, que você amou isso aqui, tá bom? E aí que você, inclusive, vai comprar igual, quer dizer, você tem que ensinar seu filho a ser gentil. Obrigada. Você tem que dizer, você tem que falar pro seu filho, você não tem que falar pro seu filho assim, por exemplo, olha, você diz obrigada e você diz que você amou o presente. Não. E aí o seu filho vem e fala, mãe, mas eu não gostei do presente. Mas você tem que falar, você tem que ensinar a pessoa a mentir. Então você pode educar de uma outra forma. Você pode falar, por exemplo, filho, óbvio que você tem liberdade para não gostar do presente que você recebeu, tá? E por isso você tem que ser verdadeiro. Você não precisa falar que você não gostou, porque você pode machucar a pessoa, afinal de contas, você pode até não ter gostado da cor, do modelo, mas você tem que considerar outras questões, não só o físico, o presente em si, mas a intenção, o gasto de energia, né? O objetivo dessa pessoa ao te dar presente, que era te agradar e te ver bem feliz. Tem todo um significado por trás do presente, não é o presente em si. Então, se você não gostou, não diga que você não gostou, porque você está desconsiderando esforço, tempo, energia, amor, afeto.
Então, por trás do físico que você não gostou, e você tem direito de não gostar, porque você tem liberdade para gostar do que você quiser, você falar que não gostou é você falar que você não se importa com a energia gasta, com o tempo, com o afeto entregue através do presente. Então, você não pode falar que não gostou. Para não machucar as pessoas, a gente tem que ter empatia. Você também não pode falar que amou, que adorou, que é lindo, porque você está sendo falso. Mas você pode ser gentil. Você pode considerar a empatia, o cuidado e dizer muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o seu gesto. Se você realmente estiver sentindo felicidade. Isso é uma coisa, gente. Outra coisa é, diz que você amou, que você gostou, dá um beijo, dá um abraço. E diz que você gostou tanto que você vai comprar outras coisas iguais. Você está ensinando o seu filho, sua filha a agradar outras pessoas. Então essa pessoa foi educada a agradar o outro, a fazer aquilo que ela não concorda, que ela não acha que é correto, que não é autêntico, ela aprende a não ser autêntica. Então, opa, eu não preciso falar então o que eu tô sentindo, né? Eu tenho que falar o que as pessoas querem ouvir. Se eu tenho que falar o que as pessoas querem ouvir, não o que eu tô sentindo, eu não vou falar não. Porque eu não contraria as pessoas. Então, você sempre dizer sim. E aí eu vou dizendo sim, eu tenho dificuldade de dizer não, eu vou me tornando uma pessoa permissiva, entende? Eu vou me anulando, eu vou abrindo mão de mim. E aí eu chego na relação e eu me sinto extremamente sufocado ou sufocada. Porque eu não sei dizer não, eu não sei me posicionar. Eu só digo sim, eu acato tudo, inclusive o que fere os meus valores, eu concordo. E aí eu vou me anulando como pessoa. E se eu não eu me anulo como pessoa, eu firo minha liberdade. E se eu firo minha liberdade, eu não quero estar ali. Olha o que é a orientação ao outro, que é essa educação de agradar as pessoas pode gerar na minha relação. Dificuldade de dizer não, permissividade, insatisfação, falta de liberdade, falta de autenticidade. Quando eu não tenho liberdade para ser quem eu sou, eu não quero estar naquele lugar. Não tem aquela música do Jota Quest, eu sempre dou esse exemplo, que diz: a nossa liberdade é o que nos prende. Você prende muito mais uma pessoa, deixando ela ser livre, no sentido de ser autêntica, ser o que você quiser, ter liberdade para discordar do meu ponto de vista, do meu parecer, de maneira respeitosa e gentil, sentar comigo e me dar um ponto de vista diferente, mas a gente pensar juntos o que é melhor para nós dois, para a relação. Isso te conecta muito mais a essa pessoa do que você prender essa pessoa querendo impor o teu ponto de vista, o teu parecer. Deu para entender? Então, orientação ao outro é essa educação de agradar o outro. Isso fere a autenticidade e a liberdade e isso machuca essa relação a dois, porque eu vou ter dificuldade de dizer não e ser quem eu sou, tá bom? Vamos dar uma lida antes de falar sobre superproteção e terminar nossa live. Ai, Vânia, trauma de traição, como superar? Eva, tudo na nossa live de ontem, eu falei, tá bom? Meu marido me cobra muito carinho e atenção, mas na minha cabeça estou sendo carinhosa. Assiste um pouco sobre minha live de linguagens do amor para você ver qual é o tipo de carinho compatível com ele e com você. Para você mostrar para ele o que você quer de carinho e de repente entregar o que ele precisa, tá bom? Minha relação com a minha mãe é assim também, beleza? Eu só que sempre fui autêntica, aí hoje minha família não me dá presente. Julie, mas você foi autêntica como? Dizendo que não gostava, né? Talvez você então desconsiderou outras variáveis. Trabalho, gasto de energia, preocupação, vontade de te agradar, te ver sorrir, tá? Doutora, cresci no lugar onde o casamento dos meus pais é marcado por traição, mentira e briga. Cresci com trauma de casamento, estou namorando e tenho medo de cometer os mesmos erros que meus pais. Bom, você já entendeu. Gente, não é porque seus pais se traíram, se agrediram, se desrespeitaram, né? Não é porque o casamento deles não deu certo que o seu não vai dar. Tudo vai depender da pessoa que você escolher se relacionar e da história que você escolher contar ao lado dessa pessoa, tá bom? Esquece isso. Tem gente até que, olha, maldição hereditária, já ouvi até falar sobre isso. E aí eu fui perguntar, como é que funciona essa maldição hereditária? Me explica, né? Não, como os seus pais foram assim, os filhos vão ser e os netos serão. Aí eu perguntei, mas e se alguém mudar a mentalidade e construir uma relação completamente diferente? Mas é uma coisa até espiritual. Falei, gente, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, calma. Assim, a gente tem liberdade para arbitrar.
Entende? Então, se eu escolher uma pessoa bacana, que me respeita, e estiver disposta, junto com essa pessoa, a construir uma história a dois funcional, eu falei isso para uma aluna minha do Casais. Uma aluna minha do Casais falou assim, Vânia, mas é espiritual o negócio. Então, vai dos pais, vem para mim com certeza. Eu falei, claro que não. Deixa eu te falar uma coisa, você virou a sua chavinha, você escolheu uma pessoa que tem compatibilidade de valor, e você escolheu ser diferente dos seus pais, e você luta para que isso aconteça, você tem autocontrole e domínio próprio para que isso aconteça, nem que você queira essa maldição te atinge, porque você está construindo uma história funcional. Você desconstrói isso. Gente, assim, a gente tem liberdade para arbitrar. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, eu não acredito, de verdade, eu acho isso contracientífico. Eu não acredito que só porque os seus pais fizeram, você vai pagar. Eu acho que, claro, se seus pais fizeram, você tem um exemplo que pode te estimular a reproduzir aquilo, mas não necessariamente isso vai acontecer na tua vida. Se você quiser construir algo completamente diferente, você faz isso a qualquer momento. É fácil? Não, é difícil pra caramba, tá? Inclusive, eu quero falar uma coisa pra vocês. Muitas pessoas estão mandando direct, né? Eu falei do Casales. Muitas pessoas estão mandando direct. Vânia, o que é Casales? Eu tô aqui falando do Casales. O que é Casales? O que é Casales? Eu não vou conseguir explicar pra vocês o que é Casales agora, mas eu me comprometo em separar um tempinho da minha live de amanhã pra gente fazer isso, tá? Então, na live de amanhã a gente vai ter conteúdo normal e eu vou separar um tempinho pra gente explicar pra vocês, afinal de contas, o que é Casales pra quem não conhece o Casales, tá? Bom, como faço pra não cometer esses mesmos erros? Não reproduzindo o comportamento dos seus pais. Você sabe o que seus pais faziam para poder chegar no ponto que chegou. Então você tem que fazer diferente. Mas não tem uma fórmula mágica, uma pílula, uma programação neurolinguística, uma hipnoterapia? Não, não, não. Tem você tendo compromisso e comprometimento com a mudança. É isso. É difícil, mas é você, não é mais ninguém. Você já entendeu o que seus pais faziam e os resultados. Se você fizer a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados. Se você fizer algo diferente, você vai ter resultados diferentes, tá? Meu ex me traiu há 2 anos, tenho medo de me envolver novamente. Maldição hereditária não justifica a falha. Não, eu também acho. Olha só, gente. É assim, vamos lá. Claro que essa família, que ela é muito infiel e desrespeitosa e agressiva, ela vai influenciar, ela pode influenciar o comportamento do outro. Mas você não pode falar assim, eu sou assim porque os meus pais são assim. Tem gente que se esconde atrás da família, né? Eu aprendi a ser assim. Não, tá bom? Pra fechar com chave de ouro, que eu tenho 1 minuto e meio para terminar isso aqui, super proteção. O que super proteção causa? Excesso de cuidado, né? Não pode isso, não pode aquilo, o mundo é perigoso, o mundo é tenebroso, cuidado, o ser humano não é digno de confiança. Aí o que acontece? Você morre de medo do ser humano, você morre de medo do mundo, você vai sair, você fica ansioso. Então, super proteção pode gerar medo, ansiedade e insegurança. Então, eu mostrei para vocês o que lá na sua história de vida você pode aprender, receber. Se você não receber, o que isso vai trazer de consequência para você e o quanto isso pode impactar a sua vida 2, os seus relacionamentos. Eu não disse para vocês que essa live ela seria útil não só para relação de vocês, mas para a vida como um todo. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante hoje. Amanhã tem muito mais, tá bom? Eu vou abrir um painelzinho de um espaço para vocês darem o feedback de vocês a respeito dessa live, tá bom? Compartilhem lá comigo o que vocês aprenderam e o que vocês acharam dos ensinamentos de hoje. Olha aí o resumo da Thaís. Afeta, autonomia, valor, orientação ao outro, proteção. Maravilhosa, Thaís. Vou contratar você para trabalhar comigo. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem em prática e compartilhem comigo lá nos stories o que vocês acharam desses ensinamentos. Até amanhã, 20h47. Até amanhã, 20h47.